Investir é, no fundo, uma jornada de adaptação. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa transformação que está acontecendo agora, em tempo real, com um fundo imobiliário que muita gente conhece. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, não é mesmo? Imagina a cena. A pessoa abre o aplicativo da corretora e descobre que aquele ativo, onde está uma parte importante do patrimônio, decidiu virar a chave, mudar o rumo completamente. Na hora bate aquela dúvida. E agora? Isso é bom ou é ruim? Então, para ajudar a responder essa pergunta, a gente vai usar o GARI 11, o antigo GALG 11, como nosso estudo de caso. Olha, o objetivo aqui não é de jeito nenhum dar uma recomendação de compra ou venda. A meta é outra, é dar as ferramentas para que cada um possa fazer a sua própria análise. Porque no final do dia, a melhor decisão de investimento é sempre a sua. E se esse tipo de análise mais profunda te ajuda a se tornar um investidor melhor, já deixa o like aqui no comecinho, porque isso ajuda demais o nosso trabalho a alcançar mais pessoas. Ok, vamos começar essa história do começo. Para a gente entender o que o futuro reserva, primeiro a gente precisa olhar para trás. A trajetória do GARI 11 é um verdadeiro case de crescimento e transformação. E cada passo dessa jornada é fundamental para a gente avaliar o que está acontecendo hoje. A jornada é bem impressionante. O fundo começou como GALG 11, bem nichado, sabe? Focado 100% em galpões logísticos, com patrimônio ali na casa do R$500 milhão. Daí, numa primeira fase de expansão, ele virou um fundo híbrido, trazendo para o portfólio ativos de renda urbana e, com isso, mais do que dobrou de tamanho. E agora a gente está vendo o início de um novo ciclo. Ele não só se transformou num gigante de mais de R$2,5 bilhões, como também adicionou uma terceira perna na sua estratégia, lajes corporativas. É uma evolução muito bem planejada e principalmente muito rápida. Agora, olha que interessante o efeito que essa evolução teve. O número de investidores simplesmente explodiu. Saltou de 81 mil para mais de 430 mil cotistas. Isso é mais do que quintuplicar a base de investidores. É um sinal claríssimo de que o mercado gostou da estratégia do fundo até aqui e depositou uma confiança gigantesca na gestão ao longo do tempo. E esse gráfico aqui mostra o resultado prático desse crescimento todo. O fundo saiu de apenas 5 imóveis e 3 inquilinos para 33 imóveis e 3 inquilinos. O que isso significa na prática? Diversificação. O risco, que antes era bem concentrado, agora está muito mais espalhado. Em teoria, isso deixa o fundo mais forte, mais resiliente a problemas pontuais com um único imóvel ou inquilino. Certo? Então o fundo cresceu, se diversificou e há pouco tempo fez uma captação de recursos enorme, de quase R$1,3 bilhão. É muito dinheiro. A grande questão que fica no ar é: o que eles estão fazendo com toda essa grana? Vamos mergulhar agora em como eles estão usando esse capital e o que isso pode significar para o futuro do fundo. Bom, a gestão fez basicamente 2 grandes movimentos. O primeiro foi reforçar o seu DNA, a sua origem, comprando um baita parque logístico em Minas Gerais, alugado para gigantes como Mercado Livre e Vale. Isso é música para os ouvidos de quem gosta da segurança da logística. Já o segundo movimento, esse foi o mais polêmico. Foi a entrada num território completamente novo, que ainda divide muitas opiniões no mercado depois da pandemia. A compra de um prédio de escritórios, as famosas lajes corporativas lá em Belo Horizonte. E no anúncio da compra desse prédio, a gestão fez questão de destacar esse número aí, um cap rate de 10,7%. Para muita gente, isso pode parecer só um termo técnico, um jargão, mas acredite, esse número é a chave para entender a lógica por trás do negócio. Mas o que ele significa de verdade para quem investe? Vamos traduzir isso de um jeito bem simples. Pensa no cap rate como o rendimento do aluguel daquele imóvel. É basicamente o aluguel anual que o prédio gera dividido pelo preço que o fundo pagou por ele. Então, um cap rate de 10,7% quer dizer que, em teoria, o fundo espera um retorno de quase 11% ao ano sobre o valor investido ali só com o aluguel. No cenário em que a nossa taxa Selic está caindo, conseguir um retorno contratado desses é, sem dúvida, muito atraente. Mas como o próprio slide aponta, um cap rate mais alto também pode indicar que o mercado enxerga um risco um pouco maior naquela operação. O retorno parece bom, mas a história não para por aí não. A forma como o fundo pagou por esse imóvel de R$126 milhões é onde a estratégia fica realmente interessante. E é o ponto central de muito debate entre os investidores hoje. Em vez de usar todo o dinheiro do caixa ou pegar um empréstimo, o GARI 11 pagou 80% do prédio entregando cotas do próprio fundo para o vendedor. E aqui, a gente precisa olhar os dois lados da moeda. O lado positivo é óbvio. O fundo não se endivida. Com a Selic ainda é um patamar elevado, tomar dívida custa caro. Então, essa é uma jogada financeiramente saudável. O lado negativo, e isso é algo que a gente já viu acontecer com outros fundos, é que o vendedor do imóvel agora tem milhões de reais em cotas.
E é bem provável que ele queira transformar essas cotas em dinheiro, vendendo no mercado. Essa venda em grande volume acaba criando uma pressão vendedora que pode segurar o preço da cota, impedindo que ela suba, mesmo que o fundo esteja indo bem. Mas, apesar dessa estratégia de pagamento, a saúde financeira do fundo é um ponto que traz bastante tranquilidade. O GARI 1111 opera com o que a gente chama de alavancagem líquida negativa. Traduzindo do economês, isso quer dizer que o fundo tem mais dinheiro em caixa do que o total de suas dívidas. Se precisasse, ele poderia quitar tudo o que deve hoje e ainda sobraria muito dinheiro. É uma posição de segurança financeira extremamente forte. Muito bem, vamos agora para a nossa parte final, onde a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça. Agora que entendemos a história e a nova estratégia, vamos colocar tudo numa balança. De um lado, os pontos que são claramente positivos, do outro, os pontos que exigem, no mínimo, a nossa atenção. Vamos lá, com calma. Do lado positivo, o que temos? Um sucesso inegável na captação de recursos, o que mostra a confiança do mercado. Temos também uma diversificação maior de imóveis e inquilinos, uma saúde financeira impecável, com caixa forte, e uma gestão que se mostra ativa, buscando boas oportunidades como aquele cap rate de 10,7%. Eles até aumentaram a previsão de dividendos futuros. Agora, do lado que acende o alerta, temos a entrada num setor novo e desafiador. E um ponto crucial, a concentração da receita no inquilino Carrefour ainda é alta. Isso é um risco. E por fim, a tal da pressão no preço das cotas e um portfólio que, apesar dos novos ativos, ainda é muito concentrado em renda urbana. Este gráfico aqui mostra a foto atual do portfólio. A renda urbana, que são os supermercados e lojas, ainda domina com 2/3 da receita. A logística representa 1/3 e as lajes corporativas são só uma fatia bem pequena. A grande pergunta que fica é, para um fundo que quer ser uma solução completa, não seria mais interessante rebalancear isso? Talvez fortalecer ainda mais a logística em vez de abrir uma terceira frente? É uma questão de estratégia que está em aberto. E é por isso que o ponto crucial é exatamente este. Não tem resposta certa ou errada. O que para um investidor pode ser uma diversificação inteligente, para outro pode ser um risco desnecessário. O objetivo desta nossa conversa é dar os elementos para a análise. A decisão final de pesar os prós e os contras tem que ser individual, baseada nos objetivos e no perfil de cada um. Agora, a bola está com a nossa comunidade. A gente apresentou os fatos, os números, os diferentes pontos de vista. É esse debate sobre a estratégia que torna o mercado de capitais tão interessante. E para quem quer ir além, os próximos passos são bem claros. Primeiro, leia o relatório gerencial do fundo. É a fonte oficial de informação. Segundo, reflita se essa nova versão do GR11 com 3 segmentos diferentes ainda faz sentido para o que se busca na carteira de investimentos. E terceiro, continue acompanhando. A história não acabou, a gestão ainda tem muito caixa para usar. E se essa nossa forma de destrinchar um ativo ajudou a clarear as ideias, considere se inscrever aqui no canal. A gente faz isso o tempo todo, inclusive na nossa série da carteira pública do canal, onde a gente investe nosso próprio dinheiro todo santo mês e mostra todo o racional por trás das decisões. E para a gente fechar, eu quero deixar uma pergunta para a gente debater. Olhando para o GARI 11 hoje, o que pesa mais na sua análise? É a ousadia da gestão em explorar um novo mercado como o de lajes corporativas, ou é o risco que ainda existe por ter quase metade da receita vindo de um único inquilino, o Carrefour? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu faço questão de ler e responder, porque essa troca de ideias é a melhor ferramenta que nós investidores temos em mãos.